uma audiência pública na qual ele teria que apresentar seus projetos para a educação brasileira. Projetos, não apresentou nenhum. Posso ficar aqui no plenário enquanto não começa? Obrigada. Projeto, não apresentou nenhum. Aqui eu até vou me inscrever para fazer uma referência do que aconteceu. A fila de inscrições, aí eu tô na fila ao mesmo tempo que eu estou acompanhando vocês. Foi uma situação até constrangedora a apresentação do ministro, porque nenhuma proposta não falou sobre o Plano Nacional de Educação, sobre as metas que estão estabelecidas, não falou sobre os direitos de estudantes e de professores, sobre a reforma da Previdência, então, que vai atacar em cheio o magistério, os professores e professoras, nenhuma palavra. Mas se esperava, pelo menos, que falasse sobre alguma coisa relacionada à qualidade da educação e à dimensão pedagógica. Nada. Eu quero dizer a vocês que a fala do ministro da Educação no Senado Federal foi de uma desqualificação das mais raras. E não porque ele seja, enfim, uma figura grosseira. Não se trata disso. Desqualificação profissional, técnica, capacidade de exercer a função como ministro da Educação. Não sabe nada, não falou nada. Perguntei a ele sobre a apresentação desta obrigação de que professores e alunos lessem, que é uma coisa absurda, lessem o slogan de campanha de Bolsonaro em todas as escolas. Ele disse, isso foi um erro? Não, senhor ministro, não é só um erro, é um crime misturar a representação de candidatura política com o espaço público do Estado. Não é só um erro, é um crime. De improbidade administrativa. Cometido contra a educação brasileira, contra a esfera pública, contra a impessoalidade que o Estado deve ter. O Estado não pode passar o slogan de campanha de um candidato. Aliás, um candidato que não sai do palanque. Porque na hora de produzir políticas para o Brasil, o que nós estamos fazendo? Quero referir que gostaria de ter feito uma série de perguntas ao ministro da Educação. Mas a audiência era do Senado. Só o presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara, nós conquistamos que pudesse falar. O que eu quero, sobretudo, deixar claro as perguntas que faria. Por que o Ministério da Educação faz um discurso sobre educação profissional, técnica, tecnológica e apresentou neste ano um projeto de lei que desmonta a educação integrada, o ensino médio integrado entre a dimensão técnica e a dimensão humanística e a formação geral do ensino médio, que é o tipo de educação praticada por excelência e priorizada, de acordo com a lei, pelos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. É a minha primeira questão. Por que o Ministério da Educação está atuando contra o modelo dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, quando nós estamos diante de uma experiência de educação pública, gratuita, de excelência e que poderia ser a referência para toda a educação pública brasileira, ter excelência, ter laboratórios, bibliotecas, professores razoavelmente remunerados para o exercício da sua função. Então, o Ministério da Educação opta por desmontar a prioridade entre integração no ensino médio, sendo que os institutos federais são aqueles que têm ensino médio, pós-médio, pró-EJA, que é o EJA profissionalizante, e também tem cursos universitários, cursos no caso de ensino superior e pós-graduação. Todo um itinerário formativo onde um jovem pode estar formando-se, ou um adulto formando-se em diferentes áreas, se aprofundando para a ciência, para a tecnologia. Então, eu perguntaria ao ministro sobre o desmonte, Padilha está aqui, o desmonte da proposta educacional dos institutos federais. Perguntaria ao ministro por que ele e o governo Bolsonaro defendem agora atacar os reitores, fazendo um mapeamento das suas ideologias, dizendo que já não vão indicar e nomear os mais votados de cada lista. Eu, inclusive, estou apresentando
uma lei que propõe que não tenha mais essa coisa de lista tríplice em universidade. O mais votado seja nomeado. Porque presidente da República não tem o direito de intervir na universidade, que é de Estado, não é de governo. Então eu perguntaria, essa seria a minha segunda pergunta. A terceira pergunta que eu faria ao ministro da Educação é sobre a qualidade da educação básica. Porque todo o tempo o discurso do Ministério da Educação agora é aquele discurso velho, carcomido, horroroso, que separa a educação básica da educação superior. Bom, eu sou formada em pedagogia, fiz mestrado em educação, e eu sei que a formação de professores e professoras passa pelo ensino superior. Então, como é que nós queremos qualidade, Benedita da Silva, como é que nós queremos qualidade na educação básica, dizendo que vamos separar a educação básica totalmente sem diálogo do ensino superior? O ministro da Educação, além de não responder nada, Benedita, na reunião que ele teve conosco, ele produziu um tipo de reflexão que ataca os professores, professoras. Como é que pode, Benedita, ele falar em ideologização quando ele envia para as escolas, que eu achei até que era fake news, um comunicado dizendo: leiam aqui de Jair Bolsonaro. É isso? Como é que é isso, Benedita? Olha, essa falta de do Ministério da Educação. O que eles querem dizer que nós fazemos é o que eles estão fazendo, colocando uma ideologia fascista que tira a oportunidade de o aluno crescer, sobretudo, e do professor poder dar uma aula de qualidade. Não se pode mais dar a história do Brasil, porque você não vai poder falar que houve escravidão, você não vai falar que houve exploração, você não vai falar da expansão da economia brasileira que foi usurpada, né, pela Europa, por todos aqueles considerados grandes potências. Você não vai poder falar nada disso, o brasileiro não vai saber. Até pouco tempo, você sabe, que não se falava na questão racial. Era só aquela figura do moleque saci nas cartilhas das crianças, aquilo estava falando de negro. Mas quando começou os estudiosos a colocar a história, a verdadeira história do Brasil, e eles começaram a entender o que foi esse Brasil, como esse Brasil foi composto, como é que foi criado essa nossa sociedade que todos nós chamamos de plural, de negros, de brancos e de indígenas, mas foi com suor e sangue dos negros. E é por isso que nós queremos uma escola que diga isso, que diga a verdade. Nós não queremos tirar de nenhum, nem branco, nem outra etnia, a sua oportunidade de estudar, mas de estudar bem. Mas eu quero também que as pessoas pobres possam ter o mesmo conhecimento dos ricos. Benê, eu vou contar uma coisa para você que é minha irmã. Eu sou uma professora que trabalhava sempre na periferia da cidade, Porto Alegre, Cachoeirinha também, cidades assim periféricas e regiões mais empobrecidas. E eu tinha uma turma de primeira série, crianças pequenas, e uma menina minha, aluna, ela dizia que ela não se sentia bonita porque todo mundo ria dela e a atacava porque ela era uma menina negra, falava do cabelo. E eu, como professora, eu nem sabia muito como lidar com tudo isso, mas uma das coisas que eu fiz foi procurar ícones, pessoas maravilhosas que eu pudesse mostrar para aquela menina a beleza de ser negra, para ela se perceber. Porque eu entendi naquele momento que não havia uma médica negra no posto de saúde, não havia uma professora negra naquele momento na escola. Então era como se ela não pudesse se projetar de um modo positivo. Eu me dei conta disso, eu era muito jovem dando aula, e me dei conta do sofrimento das crianças que não percebiam o valor e a beleza. E aí eu usei você também. Eu coloquei você lá dizendo que você era deputada, Benedita. Pois é. Eu era professora e pude dizer que tinha uma deputada maravilhosa lutando. Então essas coisas fazem a diferença, gente. E é por isso que a gente existe aqui. Exatamente. Eu quero dizer
que a maior oportunidade que o povo negro e negras nesse Brasil tiveram, que nós acabamos mesmo com essa história de que os ricos estudam e os pobres trabalham, que foram negros e negras hoje formados são doutores em medicina, considerado o espaço de elite, do inteligente, pois hoje nós temos o governo Lula e o governo Dilma garantiu para nós e garantiu no Mais Médico um tratamento igual. Sabe, pensou você ter o seu médico que vai na sua família e que vê você? E isso que é como você também é parecido. Isso é qualificação, isso é educação. E eles querem tirar essa educação de qualidade para colocar uma educação ideológica, desconstruindo o professor Paulo Freire, que foi um dos maiores professores que atendeu e fez com que a educação fosse alcançada não só na linguagem, como dentro da realidade de cada um e de você poder estudar. Eles querem desconstruir Paulo Freire, desconhecem totalmente quem foi Paulo Freire e tantos outros quantos têm ajudado na educação brasileira. Por isso, eu quero dizer para você, viu, Maria do Rosário, que você é uma batalhadora, você é uma educadora e você compreende e sabe perfeitamente que não é fácil dar oportunidade para negros e negras estudar. Você, didaticamente, trabalhar, construir, porque a imagem que se projeta e que está introjetada na cabeça de muitos é que negro é aquele lá da escravidão, só serve para o trabalho, não é inteligente, é feio, seu cabelo encarapinhado é horrível, e você não. Como educadora, você sabe que é preciso numa sala de aula e além das letras. E você pode ser a psicóloga, a socióloga, tudo desta menina que provavelmente não voltaria à escola se você não tivesse tido com ela uma boa conversa. Isso é ideologia de quê? Isso é simplesmente educação. Obrigada, Benete. Eu amo a Benê. Minha irmã gêmea, minha pessoa que eu olho e penso, ainda bem que esse Brasil produziu lideranças como Benedito da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, Zumbi dos Palmares, João Cândido, tantas pessoas. Eu tenho como referência, que Benê citou aqui, Paulo Freire. Eu gostaria que o ministro da Educação lesse um pouquinho de Paulo Freire, para saber da sua amorosidade, mas também da sua competência técnica. Porque com Paulo Freire, nós temos a possibilidade de saber que toda pessoa tem capacidade de aprender, de brilhar e de exercer todas as funções e liderar democraticamente uma nação também. Então, olha, pessoal, quis fazer um comentário aí sobre o ministro da Educação, agradeço a Benê, porque eu achei, assim, muito ruinzinho a fala dele. E quem perde com isso? Todos nós, todas nós, as crianças lá na ponta. E não precisa ler aquela coisa que o ministro falou, não, viu? Porque mais que o ministro, e mais também que o presidente da República, existe uma Constituição. E essa Constituição diz para você, professor e professora, que você não precisa ler o slogan de Bolsonaro, da campanha, nem o do PT, nem o PSD, nem nenhum partido. Você, professor e professora, é uma pessoa livre, didaticamente. Você tem liberdade de cátedra. Se quiserem enfiar por sua goela e tirar por sua voz o slogan de campanha de Bolsonaro, diga não. A Constituição garante a sua liberdade. E nós estamos aqui para dizer, nem um Bolsonaro, nem um ministro, nem ninguém vai pisar em você, professor e professora, e nos seus alunos. É isso que eu queria dizer. Obrigadão. Sem mais. Fora Bolsonaro. Se inscreva aqui no canal, porque tenho mais vídeos para fazer a respeito de política, filosofia, arte e sociedade, e sobre esse ministro da deseducação, desse desgoverno incompetente.
e puramente ideológico.